Muito bem, amigos, aqui estamos para mais uma apresentação do nosso Identidade Brasil pelo nosso canal Futura. Hoje, com prazer imenso, recebendo a visita do deputado federal Marcelo Calero. Ele tem uma carreira muito bonita, começou como diplomata, na verdade se formou também em Direito, e depois e está tendo uma participação na vida pública muito ativa. Calero, muito obrigado pela sua presença aqui entre nós. Muito obrigado, professor. Eu queria inicialmente perguntar que lembrança você guardou da sua presença no Ministério da Cultura? Olha, eu acho que foi um período muito breve, né, professor? Infelizmente, foram 5 meses e 28 dias, né? Todos se devem lembrar do episódio que eu vivenciei naquela ocasião, né, tanto com o Temer quanto com o Gedel. Mas eu acho que o que fica realmente é a certeza de que o Ministério da Cultura tem uma função muito importante, né? O senhor sabe bem do que eu estou falando, por ter sido um gestor da área de educação e cultura também. A função de nós resguardarmos o arcabouço civilizatório brasileiro. Isso é muito importante, né? E a necessidade de termos, portanto, um órgão de Estado dedicado na sua forma mais elevada, que é o Ministério, a esse tema, diz muito a respeito do futuro que a gente quer construir para o país. Claro. Então, se eu pudesse falar de uma lembrança objetiva dentro desse contexto, eu falaria, por exemplo, sobre o programa de valorização dos servidores do Ministério da Cultura, que nós tivemos a oportunidade de desenvolver. Deu tempo de fazer Deu isso? tempo. O senhor imagina que vários cargos do Ministério da Cultura estavam ocupados por pessoas que nós chamamos no jargão administrativista, né? Por pessoas estranhas aos quadros, né? Ou seja, que não eram concursados. Curiosos. Em muitos casos, pessoas qualificadas, mas que de toda sorte não tinham aquele compromisso, digamos, mais institucional com o Ministério, na medida em que não eram funcionários de carreira. Então, nós resolvemos fazer com que esses cargos de chefia pudessem ser ocupados pelos funcionários do Ministério. E o interessante é que nós fizemos um processo seletivo muito elaborado, com edital, inclusive. As pessoas tinham a publicação das vagas né, por instrumentos de internet e podiam se candidatar àquelas vagas de acordo com a sua experiência prévia, de acordo com a sua trajetória profissional. E nós tivemos muitos depoimentos elogiosos a respeito dessa iniciativa, sobretudo de servidores que nos diziam assim: olha, ministro, eu nunca tive oportunidade de ser entrevistado por ninguém no Ministério. Ninguém nunca quis saber as qualificações que eu possuía e se elas eventualmente poderiam ser aproveitadas. E o que acontecia é que muitas vezes na evolução natural da carreira do servidor, de repente chegava alguém de paraquedas e assumia um cargo de chefia que muito bem poderia ter sido assumido por esse servidor. Se aboletava lá e ninguém tirava. Exatamente. Agora, então, Calero, permita-me chamá-lo com assentimento. Por favor, professor. Eu sou seu eleitor. Muito obrigado. Com muita alegria. Essas mudanças sucessivas havidas, virou secretaria especial, depois foi para esse ministério, depois foi para outro ministério. Isso não prejudica o chamado trato da cultura? Sem dúvida que prejudica, professor. É uma crítica que nós fazemos, sempre, claro, tratando de fazer uma crítica construtiva, mas nós sempre pontuamos que a gestão da área da cultura ela não pode ser tida como algo acessório, como algo, como se fosse... porque muitas vezes se confunde cultura com entretenimento. O entretenimento é uma das faces da cultura. Mas a cultura ela tem, como eu falava, uma abrangência, né, um escopo muito maior do que simplesmente o entretenimento. Agora, por exemplo, indo de acordo com o seu pensamento, agora com essas mudanças havidas recentemente, ficou a dúvida do trato de instituições como a Biblioteca Nacional, como o Museu Nacional, e outras instituições desse porte. O que vai acontecer com isso tudo?
não é? Não há uma definição clara e eu acho que isso não é bom para o processo cultural como um todo, não lhe parece? Exato, professor. É porque você imaginar que o IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IBRAM, Instituto Brasileiro de Museus, a Fundação Biblioteca Nacional, a FUNARTE, a Fundação Palmares, que essas instituições estejam sob a égide do Ministério do Turismo, ou seja, nós queremos ver esses órgãos fundamentais para nós entendermos, inclusive, e cultivarmos a nossa nacionalidade, o sentido de patriotismo, a nossa memória. Nós queremos que esses órgãos sejam vistos sob o ponto de vista da política pública do turismo, do ponto de vista externo, portanto. Ou seja, são acomodações de ordem política, mas que não encontram lastro na boa política pública. E nós estamos tentando alertar o governo a respeito desse equívoco. Tem sido feito algum movimento em termos de Câmara dos Deputados? Sim, nós apreciaremos na Câmara dos Deputados os decretos, né? Enfim, todo esse novo arranjo institucional. Nós já conversamos com o presidente Rodrigo Maia a respeito desse assunto. Eventualmente, nós podemos, inclusive, adotar ou propor um projeto de decreto legislativo para sustar essas medidas. Agora, mais do que isso, nós iremos convocar o ministro do Turismo na Comissão de Cultura para que ele dê explicações. Afinal de contas, as razões, né, dessa transferência de ministério e o que, afinal, ele imagina em termos de planejamento para a área da cultura. Inclusive porque essas mudanças não significaram uma soma de recursos financeiros apreciável, não é? Ao contrário. Não é? Ninguém falou nisso, como se recursos fossem dispensáveis. Exatamente. E, professor, nós sempre falamos no Brasil, né? O Brasil é um país sem memória, né? E muitas vezes as pessoas, até quase um lugar comum, né? As pessoas se ressentem de que apenas no estrangeiro se encontram grandes museus, apenas no estrangeiro é que se valoriza o patrimônio histórico. Ora, se nós não valorizamos a nossa cultura e a gestão dessa herança, né, como se diz o termo em inglês, né, heritage, se nós não valorizamos a nossa herança, nós simplesmente continuaremos a ser um país sem memória. E, infelizmente, teremos que ir para o estrangeiro para ir para grandes museus, na medida em que aqui os nossos museus literalmente pegam fogo. Pegam fogo e não há o cuidado de recuperar isso a tempo e a hora, né? Nós ainda temos muito o que falar hoje aqui no nosso Identidade Brasil. Vamos dar um pequeno intervalo nessa entrevista com o deputado federal Marcelo Calero e logo voltaremos. Até já, amigos. Estamos de volta com o nosso Identidade Brasil, hoje entrevistando o deputado federal Marcelo Calero, que é do Partido Cidadania. Do Cidadania. Está bem acolhido nesse partido, Marcelo? Bastante. Cidadania é o sucessor do PPS, né? PPS. Do PPS. Isso é presidido pelo nosso Roberto Freire. E é um partido que tem servido, professor, de plataforma para os chamados movimentos cívicos, dos quais eu faço parte, né? Movimento Livres, Movimento Agora, Movimento... Tem um Renova. Renova, né? Exatamente, que eu faço parte também, a RAPS, que é a Rede de Ação Política pela Sustentabilidade. Enfim, vários movimentos que representam uma nova forma de se fazer política, né? Porque... Entende-se, há um desgaste muito grande, né, um descrédito muito grande dos partidos. Eles são vistos como estruturas cartoriais, arcaicas, antigas, que não têm dado as respostas aos cidadãos da maneira célere como o nosso cotidiano exige, né? Imaginar que hoje, nessa era digital, em que a informação é obtida e compartilhada de uma maneira tão rápida e tão fácil, imaginar que a gente continuaria na política com as mesmas estruturas de sempre, seria uma ilusão, né? E, ao mesmo tempo, que causa preocupação é o fato de haver interesse pelos partidos por causa do chamado fundo partidário, para botar a mão no dinheiro, não é? Exatamente. Eu acho essa razão menor para que se procure um partido ou para que se valorize uma determinada sigla
partidária. O dinheiro, o fundo, eu acho que isso aí é pequeno. Exatamente, professor. O que a gente tem visto é que muitas vezes as discussões e as brigas dentro dos partidos e por partidos, elas se dão precisamente como o senhor falou, por conta de questões financeiras. Porque os partidos têm acesso ao chamado fundo partidário, na época das eleições o fundo eleitoral. Que é robusto. Muito. E isso tem tido seu uso totalmente desviado do objetivo finalístico, né? Ou seja, de que aquilo servisse como um instrumento, inclusive, de democratização da participação dos partidos no cenário político nacional. O que é desejável, né? O que é bastante desejável. O amigo falou do deputado Rodrigo Maia. Eu tenho curiosidade de saber como é o trato com o presidente da Câmara. O presidente Rodrigo Maia, ele é realmente muito cioso do papel que ele exerce, no sentido E seguro, ele muito, é seguro. Muito. E no sentido de que ele sabe ali que ele é um grande árbitro, né? De que ele tem que estar equidistante. É claro que ele tem suas convicções, tem o seu partido, tem a sua trajetória, mas quando ele está sentado na cadeira, ele realmente nos dá a segurança de que ele está ali atuando de forma equidistante. E tem que se registrar, né, o fato de que ele foi o grande fiador, o grande impulsionador de reformas que pelo menos o meu partido entende importante para o futuro do Brasil. E tem se mostrado muito preocupado com essa construção de agenda, que eu acho que é o que muitas vezes falta a algumas lideranças políticas, professor. Nós termos uma agenda para propor ao país e tocar essa agenda. Ou seja, fazer os debates necessários, votar essa agenda no Congresso Nacional, implementar essa agenda. Porque nós sabemos que a Constituição de 88 trouxe muitos desafios em termos de gestão. Desafios que precisam ser corrigidos para que a gente possa construir um futuro sólido em termos de contas públicas, em termos de prestação de serviços públicos, eficiência da máquina pública. Essa primeira grande reforma, a reforma previdenciária, foi razoavelmente bem sucedida, não é? Sim. Agora segue-se a reforma tributária, é a que vem em seguida? A reforma tributária, a reforma administrativa, e o que eu realmente chamo a atenção para as pessoas, sempre que eu tenho oportunidade de falar desses temas, é que acho que o grande objetivo da sociedade brasileira é o combate às desigualdades. Acho que isso não tem nem direita nem esquerda. Eu quero até lhe pedir um segundo, por favor, sobre isso, porque os jornais agora estão noticiando um fato auspicioso. É que a raça negra assumiu a liderança na presença das escolas públicas de terceiro grau, das universidades. Hoje existem mais negros do que brancos. É uma diferença pequena, mas altamente expressiva. Como é que o amigo, como político e diplomata, como é que vê isso? Olha, professor, eu acho que esse é o grande desafio da civilização brasileira. Nossa experiência civilizatória, eu sempre falo isso, de novo, não é nem de esquerda nem de direita falar isso. A nossa experiência civilizatória ela é marcada profundamente por uma trajetória de não apenas, digamos, formatação de desigualdades, mas acentuação dessas desigualdades. Nós somos um país em que até pouco tempo havia pessoas escravizadas. É verdade. Então, isso traz marcas para o nosso presente que são muito difíceis de serem mitigadas. Então, ou apagadas. Né? Eu diria impossíveis, né? Então, desde o trato cotidiano das pessoas, então nós somos marcados por uma violência, né? E essa violência, ela repercute, claro, na estratificação social da sociedade brasileira. E pega também as mulheres. Muito. Não é? Eu acho que nós cometemos tantas injustiças em relação à presença das mulheres no mercado de trabalho. A mulher ganha menos do que o homem fazendo a mesma coisa. Exatamente. Isso é de uma injustiça brutal, não é? Exatamente. Então, hoje eu falo muito assim, de novo, falar sobre isso, e nós não temos que ter pudor, nem... Não se trata de um tema nem de esquerda nem de direita, se trata de um tema de diagnóstico da sociedade brasileira. Então, eu acho que o papel
da nossa geração que estamos vivendo em 2019 é criarmos instrumentos eficazes o suficiente para mitigar essas desigualdades. A maior presença do segmento negro nas universidades públicas, como o senhor falou, é muito auspiciosa, porque dá um sentido a políticas de cotas que eu sou absolutamente favoráveis, que foram implementadas há alguns anos, né, e mostra o sucesso dessas políticas e mostra que esse é um caminho. Agora, não só, né? Nós temos que pensar realmente em políticas inclusivas que abranjam desde a primeira infância, que falem sobre emprego, que falem sobre qualificação. E o emprego, no fundo, é a coisa importante, porque ele pode ir por cota a uma universidade, estar presente lá, mas não tem condições de subsistência. Eu vejo isso na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que foi pioneira nesse assunto de cotas para todos, de um modo geral, sobretudo o elemento da cor, né? Isso foi considerado muito importante, mas é preciso sustentar essa gente na universidade e dar condições de emprego a cada um deles. Eu vou dar mais um pequeno intervalo, deputado, e nós voltaremos, porque a nossa conversa é muito interessante. Obrigado, até já. Estamos de volta com o nosso Identidade Brasil, hoje entrevistando o deputado federal Marcelo Calero, eleito com mais de 50 mil votos pelo Partido Cidadania no Rio de Janeiro, e que está fazendo um trabalho muito importante no Congresso Nacional em favor das suas ideias, são ideias brilhantes, conforme nós estamos sentindo aqui. Calero, e recursos para a cultura? Nós falamos no primeiro bloco sobre isso. Eu queria lhe perguntar, com a experiência que você tem, inclusive, de ter sido ministro da Cultura, a Lei Rouanet deixou saudade ou não há nenhuma saudade dessa lei? Olha, professor, em primeiro lugar, a gente precisa fazer realmente todas as homenagens ao querido embaixador Rouanet, que teve o engenho de elaborar esse texto, que continua em vigor, embora tenha uma outro nome, né? Uma diretriz governamental, como o senhor bem pontuou, no sentido de que agora se fale de Lei de Incentivo à Cultura. Na verdade, o nome dela é Lei de Incentivo à Cultura, sempre foi. A Lei Rouanet sempre foi um apelido carinhoso, né? Há muita polêmica em relação à Lei Rouanet, professor, mas é preciso lembrar as pessoas que, se não fosse a Lei Rouanet, esse país não teria nenhum museu, esse país não teria nenhuma orquestra, esse país não teria nenhuma manifestação cultural que pudesse, de fato, ter sustentabilidade. Pois é, se houve algum excesso, se um musical recebeu 30 milhões ou 40 milhões e tal, e talvez isso seja um excesso, isso devia ser corrigido. Agora, cortar a lei e, enfim, batizar com outro nome, sem mexer na essência, que é a própria existência do recurso, acho que não leva a nada. Não né? faz nenhum sentido, professor. E, de novo, excessos e malfeitos existem para serem corrigidos. Claro. Né? Agora, nós não podemos fazer com que os justos paguem pelos pecadores. E aí eu uso exemplos variados, né? O Museu do Amanhã, por exemplo, que só se sustenta por conta de Lei Rouanet. Está em grandes dificuldades. Grandes dificuldades, inclusive. Até para pagamento de salário. Exatamente. E aí a gente fica imaginando, o ingresso, quando eu era secretário de Cultura aqui do Rio e tive a oportunidade de inaugurar esse museu, o ingresso, salvo engano, era R$10. Alguém imagina que com o ingresso de R$10 um museu daquele porte se sustenta? Não. Nenhum museu no mundo se sustenta com dinheiro de bilheteria. Nem sequer os museus mais visitados, como o Louvre ou como o Museu de Arte de Nova York, não se sustentam. O MoMA. E por que isso? Porque você não pode cobrar um ticket muito alto do usuário, porque senão se inviabiliza a visita. Elitiza Exatamente. o acesso e automaticamente perde o sentido. Exatamente. Não é? Então, assim, nós precisamos lembrar que a indústria cultural ela tem um grande potencial econômico, de geração de emprego, de geração de renda, mas ela também, em muitos dos seus setores, ela é
intrinsecamente deficitária. Então nós precisamos modular essas duas realidades. E é por isso que em todo o mundo, o Brasil não é uma jabuticaba, em todo o mundo existem leis de incentivo. Ou seja, mecanismos pelos quais as empresas, ao invés de pagar impostos diretamente ao Estado, eles incentivam, eles drenam recursos para projetos culturais. Isso é saudável em todos os sentidos. Exatamente. É muito saudável. E saudável também, professor, porque é ruim nós termos o Estado interferindo na cultura. A cultura não pode sofrer interferência estatal, porque o risco de um dirigismo ou mesmo de adoção de filtros e censura, na pior das hipóteses, é muito grande. Eu lembro, inclusive, o encontro que houve entre os ex-ministros da Cultura em que se falou sobre esse assunto, recentemente no Rio. Houve esse encontro, eu anotei isso. Exatamente. E um encontro muito interessante que nós discutimos realmente o perigo que consiste a chamada intervenção estatal. A cultura precisa ser o mais livre possível. E críticas e excessos precisam ser feitas e eventualmente até judicializados, se for o caso. Mas nada pode ser prévio, não pode existir um filtro. O que pode existir eventualmente é algum tipo de questionamento, como eu falei, até judicial, se alguém se sentir ofendido. Claro. Mas nós não podemos adotar critérios prévios de avaliação. Isso é muito perigoso. E eu acho que a Lei Rouanet, o brilhantismo dela é justamente garantir que as análises que são feitas pelo Estado, por exemplo, para dizer se aquele projeto pode ou não captar recursos, são análises muito objetivas. Análises objetivas que garantem que não haverá qualquer tipo de beneficiamento, né, de benefício, melhor dizendo, ou cerceamento de qualquer iniciativa que seja. Uma proteção indevida, que também não seria o caso. Agora, deputado Marcelo Calero, eu quero explorar um pouco a sua veia diplomática, porque o amigo foi e é também diplomata de carreira, não é? Como é que chegou ao seu sentimento o caso da Bolívia, por exemplo, que é nosso vizinho e vive uma crise tremenda? Como é que você interpreta isso? Um caso muito complexo, professor, porque a gente tem que lembrar o seguinte: os bolivianos já haviam rejeitado em plebiscito a mudança na Constituição no sentido de que se permitisse um novo mandato ao Evo Morales. Então esse é um ponto importante. Quarto mandato. Quarto mandato. E aí o Evo recorre ao Tribunal, à Suprema Corte Boliviana, que acaba, na minha visão, de uma maneira muito... uma verdadeira chicana jurídica. Eles conseguem aprovar a candidatura do Evo. E depois esses indícios, inclusive chancelados pela OEA, de que houve fraude nas eleições bolivianas. Então, assim, é claro que a maneira como os militares se comportaram é bastante questionável, porque até onde se entende, ele foi obrigado a deixar o posto de presidente da República. Melhor teria sido uma negociação ou uma saída negociada que garantisse, de fato, as eleições, as novas eleições. Com lisura. Com lisura. Mas sem nenhuma medida de força, né? Então, é o famoso caso em que ninguém é santo e em que todos estão errados. E é uma pena realmente que a gente veja o país mergulhar nesse verdadeiro caos institucional que está mergulhado, né? Desde que houve todas essas sucessões. Mas tem que se falar isso, a origem remota, pelo menos, ou não nem tão remota, né? A origem um pouco mais remota, o culpado é o Evo, né? Que tentou subverter a ordem constitucional do país. Ele tem falado na televisão no México, para onde foi, né? Asilou no México. Ele tem dito que o povo espere pela volta dele. Eu tenho a impressão que vai esperar sentado, porque depois de tanta coisa, né? E o Brasil tem preocupações com a Bolívia. Tem gente que diz, a Bolívia é um país pobre, mas é a nossa maior fronteira. Então, é justo que o nosso país se preocupe com os destinos dos seus vizinhos. E a Bolívia é um vizinho importante em todos os sentidos. E temos o gás boliviano vindo para o Brasil em grande quantidade, né? Ainda, portanto, muito importante. Exatamente. Muito bem.
Marcelo Calero, foi um prazer enorme recebê-lo meu, aqui no nosso Identidade Brasil. Nós vamos, agradecendo a presença do deputado federal Marcelo Calero, anunciar para a próxima semana mais uma apresentação. Muito obrigado pela atenção de todos, um abraço e até lá.